Olá, meu querido líder, minha querida líder, com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para municiar você de informações para o estudo de célula dessa semana. E para tanto, utilizaremos o sermão pregado pelo pastor Leonardo no último domingo aqui, onde ele chamou o título desse sermão como Chamados para o Avivamento Espiritual. O texto lido foi 1 Samuel, capítulo de número 3, versos de 1 a 5, nesse texto onde Deus chama ali o menino Samuel, que está servindo ali no templo, junto com Eli. Israel, a essa época, vivia um tempo muito difícil, um tempo de afastamento, um tempo de pecado, um tempo de vida promíscua. Não somente a nação de Israel, como o próprio sacerdote Eli, juntamente com seus filhos. Eli, na sua letargia, em disciplinar os seus filhos, na forma omissa como se portou diante do pecado que os seus filhos estavam praticando ali diante do templo de Deus. Então, em contrapartida a tudo isso, nossa geração também tem vivido uma vida de pecado, distante de Deus. Se você ler o texto, fala que naquele tempo a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Geralmente isso que acontece numa sociedade que é tomada pelo pecado. Ela se afasta cada vez mais de Deus. Então não se ouve mais a voz de Deus, não se vive mais por seus preceitos. Então é sobre isso que o pastor Léo elencou 3 pontos importantes que eu gostaria que você trabalhasse aí na sua célula. O primeiro deles é o seguinte: avivamento espiritual só acontece quando escolhemos uma vida de santidade. Então, hoje nós temos uma geração mimada, né? Geração essa que, dentre tantas coisas, esquece de honrar os seus pais. Exigem tanto e fazem tão pouco. Então, o Léo disse uma frase muito importante para a gente comentar aqui. Filhos que não honram seus pais são conhecidos como filhos de Belial, filhos do pecado. Adolescentes, jovens, que já iniciam a sua vida em práticas promíscuas. Facilmente encontramos casos de jovens e adolescentes aí que, para maratonar uma série na Netflix, não existe perda de tempo, né? Mas para dedicar a sua vida a um tempo de oração, a frequentar uma célula, a ser abençoado pelos princípios da palavra de Deus, encontram aí milhares de dificuldades. Então, abordar, queridos, essa letargia, essa paralisia espiritual que muitos têm vivido nessa geração. Então, inúmeras são as atividades desenvolvidas por eles, mas Deus não faz parte desse tanto de atividades. Deus não é prioridade na vida dessas pessoas. Então, isso acaba desenvolvendo nelas essa paralisia, essa dificuldade em viver pelos preceitos. E pais também que são omissos. Pais que, a exemplo de Eli, são tardos em reprimir os seus filhos, em educá-los em amor. É isso que é importante. Então, você ter ciência daquilo que é bom para você como pai, como mãe, e transferir isso aos seus filhos. E num desvio qualquer por parte deles, você como pai deve em amor reprimir. Você precisa exercer a sua autoridade como sacerdote, fazendo os seus filhos retornarem à palavra de Deus para viver uma vida separada, uma vida de santidade. Então, comente isso, trabalhe isso com a sua célula. Um segundo ponto, avivamento espiritual acontece quando nós praticamos obediência. Queridos irmãos e irmãs, trabalhe o ponto seguinte: obedecer é muito melhor do que sacrificar. Um pouco mais à frente, quando você vai lendo o livro de Samuel, quando ele já era um profeta experimentado, Saul já reinava sobre o povo, Samuel deu um conselho muito importante a Saul. Ele disse: olha, Saul, é melhor você obedecer, filho, do que você sacrificar. Muitos têm vivido distante da obediência porque lhes falta o conhecimento. Precisamos ter um retorno à palavra. Irmãos, a palavra de Deus no Salmo 119 diz que ela é lâmpada para os nossos pés, diz que ela é luz para os nossos caminhos. O próprio Davi diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, queridos irmãos, a palavra é sempre a bússola, é o norte que nos faz viver em obediência.
Se você tem dificuldade, busque sempre na palavra o alento, a instrução, o direcionamento para que você possa viver na luz de Deus, tanto você quanto a sua família. Então, um belo discurso, uma grande oratória pode até convencer as pessoas, mas é o seu exemplo aí, papai, mamãe, meu irmão, minha irmã, você dentro da sua casa é que vai dar o exemplo para que os seus filhos possam aprender com isso. Então, um grande discurso convence, mas é o exemplo que vai arrastar as crianças e as futuras gerações a viverem em obediência e em santidade ao Senhor. E o último ponto, desenvolvermos intimidade com Deus. Sem intimidade não existe avivamento. Não há possibilidade. É possível, queridos, você desenvolver essa espiritualidade sadia em meio de uma geração que vive nessa sequidão espiritual. Então, constância, prazer naquilo que é prioridade na sua vida. O que tem tomado a sua vida? Será que tem sido as urgências, o corre-corre do dia a dia? Ou você tem se pautado por aquilo que é primordial, que é fundamental para a sua vida? Lembre-se que o Senhor Jesus disse uma coisa muito importante que você nunca deve se esquecer. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescidas. Então, nada na nossa vida deve ter primazia que não a sua vida com Deus. Então, tudo que toma esse lugar, meu irmão, minha irmã, é um ídolo. Tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Então, você deve ter ele como prioridade, deve buscar a Deus com satisfação. Uma vez eu ouvi uma frase de um homem que ele disse o seguinte: alguns cristãos pensam que Jesus é um presidiário. Esses têm o hábito de visitá-lo apenas aos domingos. Queridos irmãos, que Deus seja sempre o seu consolo, o seu conforto, o seu alento, a sua direção, para que você tenha avivamento espiritual na sua vida, viva em santidade, viva em obediência e tenha intimidade com Deus. O busque de todo o coração, todos os dias da sua vida. Eu espero que a sua célula seja abençoada nessa semana e que esses pequenos conselhos aqui possam ser um desfrute aí a fim de que os irmãos sejam levados pelas bênçãos de Deus, porque elas que enriquecem e não acrescentam dores. Deus abençoe você, a sua célula. Tenha uma boa semana, um forte abraço.